Bom, vamos dar continuidade ao estudo dos princípios do direito penal e agora nós vamos trabalhar com o princípio da insignificância, também chamado, Também chamado de princípio da insignificância ou bagatela. Então, nós temos o princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela. Bom, o princípio da insignificância ou da bagatela surgiu no direito romano. Nós temos um brocardo, uma máxima latina que diz o seguinte: de minimus non curate praetor. O que quer dizer isso? Que o pretor não cuida daquilo que é mínimo. Veja, no direito romano, quem era o pretor? O pretor ou era o juiz ou era aquele comandante do exército. Então aqui, o pretor é o juiz não cuida daquilo que é mínimo. Por isso que se fala de minimus non curate praetor. O pretor não cuida daquilo que é mínimo. Então veja que o princípio da insignificância ou da bagatela tem origem no direito romano. Agora, somente na década de 70, é que o princípio da insignificância é trazido, para o direito penal. É trazido para o direito penal. E o princípio da insignificância tem ligação com o funcionalismo penal, aquele funcionalismo teleológico de Klaus Roxin. O funcionalismo do Roxin prevê que a missão do direito penal é proteger bens jurídicos. É para isso que serve o direito penal. De modo que o direito penal ele não deve atuar quando o dano causado pelo agente for insignificante. Ou seja, quando o dano causado pelo agente quando a conduta praticada pelo agente é incapaz de causar uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado. Essa é a ideia do princípio da insignificância. Se a conduta do agente não é capaz de causar um dano considerável, uma lesão, um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado, não há que se considerar como crime. Então veja essa ligação entre o princípio da insignificância ou da bagatela com essa ideia construída por Klaus Roxin, ao dizer que o direito penal se presta à proteção dos bens jurídicos. O princípio da insignificância é não só um princípio, mas também uma medida de política criminal. O que é política criminal? É o filtro que se faz entre a letra da lei e os interesses da sociedade, os interesses da coletividade. E aí veja, a norma penal é muito abrangente. A norma penal é muito abrangente. De modo que o princípio da insignificância serve para restringir o âmbito de alcance da norma. Então, por exemplo, se você pega o crime de furto, lá diz no artigo 155, subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. Olha a abrangência que tem esse dispositivo. Agora, o princípio da insignificância vem para restringir o alcance dessa norma. Por exemplo, se a coisa alheia móvel subtraída é tão insignificante, não foi capaz de causar uma lesão, ou ao menos um perigo de lesão, ao bem jurídico, que é o patrimônio, então nós estamos diante de um fato atípico. E, portanto, o direito penal não deve atuar neste caso. Nesse caso, a vítima deve buscar, por exemplo, a reparação do dano na esfera civil, mas não utilizando-se do direito penal. Então, veja, a norma penal é muito abrangente,
de modo que o princípio da insignificância vem para reduzir o âmbito de alcance da norma, promovendo uma interpretação restritiva da lei penal. Veja que o princípio da insignificância, da bagatela, serve sempre para reduzir, para diminuir, nunca para aumentar o alcance da norma. Aí nós colocamos o exemplo aqui, né, no slide, o furto. Pelo princípio da insignificância, não é toda a subtração de coisa alheia que vai merecer a tutela do direito penal. Natureza jurídica do princípio da insignificância. O que é, primeiro, natureza jurídica? Natureza jurídica significa o seguinte: nós temos que, para saber a natureza jurídica de um instituto, nós temos que categorizar. Nós temos que colocar aquele instituto dentro de uma categoria do direito, dentro de um grupo do direito. E aí, nós podemos colocar o princípio da insignificância como causa supralegal de atipicidade. Por quê? A insignificância tem a ver com tipicidade material. O que é tipicidade material? Lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico penalmente tutelado. Então, se a insignificância leva à atipicidade, então nós podemos dizer que a natureza jurídica do princípio da insignificância é de uma causa supralegal de atipicidade. Por que supralegal? Porque não está previsto em lei. Não está previsto em lei o princípio da insignificância. Logo, o princípio da insignificância, que é essa bagatela própria, né? Nós vamos adiante fazer uma distinção entre bagatela própria e impróprio, né? Essa bagatela própria, insignificância, leva, portanto, à ausência de crime. Porque não há crime quando o fato é atípico, quando o fato não é ilícito ou quando o agente não é culpável, se seguir aquela teoria tripartite, né? Então, essa é a ideia da natureza jurídica do princípio da insignificância, causa supralegal de atipicidade, o que leva à ausência de crime. Nós veremos que a insignificância própria ou imprópria são causas supralegais, não estão previstas em lei, tem origem na doutrina alemã. O princípio da insignificância, portanto, exclui a tipicidade material, que é aquela lesão, o perigo de lesão ao bem jurídico. Veja que o princípio da insignificância não tem nada a ver com a tipicidade formal. Então, a tipicidade formal subsiste, mantém. O que é tipicidade formal? É a adequação, é a subsunção entre o fato e a norma. Vamos analisar os requisitos do princípio da insignificância. Primeira coisa que nós temos que analisar é que o princípio da insignificância não leva apenas em consideração o valor do bem. Mas veja, para o STJ, quando ele vai analisar o valor do bem, geralmente ele considera como insignificante um valor que esteja por volta de 22% do salário mínimo. Né? Esse é um parâmetro que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, utilizou. Segunda observação, os requisitos, né, objetivos do princípio da insignificância, que nós veremos, são requisitos abertos. Eles são abertos de maneira proposital, para que o juiz, para que o magistrado possa ter uma maior liberdade, uma maior margem, né, na tomada de decisão e adequação do fato à norma. Então, para que ele possa, né, ter uma maior possibilidade de aferir, no caso concreto, se
aquela situação, aquela conduta praticada pelo agente é ou não insignificante, né? Ou seja, se aquela conduta foi ou não capaz de causar, né, considerável lesão, perigo de lesão ao bem jurídico. E aí, né, o próprio Supremo Tribunal é quem fez a construção dos requisitos objetivos do princípio da insignificância. Como veremos, são princípios extremamente abertos, né? Quais são esses requisitos objetivos que o Supremo utilizou em sua decisão? Ele diz que para que haja a aplicação do princípio da insignificância tem que existir mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica. Então, esses são os requisitos objetivos. Veja, são requisitos extremamente abertos e muito parecidos. Qual que é a diferença entre mínima ofensividade da conduta para a ausência de periculosidade social da ação, para reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para a inexpressividade da lesão jurídica? Então, são expressões muito parecidas, né? E difícil de distinguir. O próprio Supremo Tribunal Federal utilizou em sua decisão, mas não disse o que significa cada uma desses requisitos aí. Bom, o princípio da insignificância é aplicável a todo e qualquer crime, desde que seja compatível, né? E não somente afeta os crimes patrimoniais. Então, veja, o princípio da insignificância não está apenas ligado ao valor do bem. Então, ele não se aplica apenas aos crimes patrimoniais. É possível aplicar o princípio da insignificância em relação a outros crimes. Agora, é evidente que, em relação a certos crimes, não dá para considerar como insignificante. Exemplo, homicídio, que é um crime contra a vida. Os crimes contra a vida não dá para dizer que ele é insignificante, que eles são insignificantes. Os crimes contra a dignidade sexual, imagine considerar como insignificante o crime de estupro, por exemplo. Também, crimes praticados com violência à pessoa ou grave ameaça, por exemplo, não dá para dizer que o roubo, por exemplo, que o agente, por exemplo, utilizou o emprego de arma de fogo, considerar isso como insignificante. Então, veja que há determinados crimes que, pela sua própria natureza, né, há um consenso. Não, nesse caso, né, é inconcebível, né? Não dá para pensar numa situação de insignificância. Agora veja, para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância só pode ser aplicado pelo Poder Judiciário. Isso ele deixou claro no habeas corpus número 154.149. Então, 154.149. Ele falou, não, princípio da insignificância é quem aplica o Poder Judiciário. E aí ele diz, o delegado de polícia não pode, né, por exemplo, deixar de instaurar um inquérito policial por entender que a situação é de insignificância. Essa é a posição do STJ. Mas veja, seria bem razoável considerar que o delegado de polícia poderia sim fazer a análise, né, do princípio da insignificância, evitando-se com isso a instauração de inquéritos policiais que está flagrante a situação de insignificância. Até porque, até mesmo, o inquérito policial já causa um dano, um transtorno, né, ao investigado. Ainda mais se as informações colhidas do inquérito durante a investigação forem divulgadas pela imprensa. Então, é complicado. Então, melhor seria entender que o delegado de polícia, né, pudesse, sim, fazer análise de princípio da insignificância. Até porque
para ser delegado de polícia, você tem que ser pelo menos bacharel em direito, tem que passar em concurso público. Então, é um conhecedor, é um operador do direito. Além desses requisitos objetivos que nós vimos, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica, nós temos os requisitos subjetivos. E aí esses requisitos subjetivos podem ser ligados ao agente ou à vítima. Os requisitos subjetivos ligados ao agente, primeira questão é a reincidência. Aqui, os tribunais superiores divergem. O Supremo diz, em regra, não se aplica o princípio da insignificância para o reincidente. É isso que entende o Supremo, em regra. Né? Agora, se a reincidência for específica, aí, né, já é claro que não se aplica para o reincidente específico o princípio da insignificância. Agora, o STJ, ele disse que não, dá para aplicar sim o princípio da insignificância a um reincidente. Isso porque a reincidência é uma circunstância agravante. É uma circunstância agravante da pena. A circunstância agravante da pena só é analisada pelo juiz depois que ele verificou que o fato é típico, ilícito e culpável. Então, ele teve que fazer a análise, né, no caso concreto, se houve fato típico, se houve o ilícito penal e se o agente é culpável. Como o princípio da insignificância tem a ver com o fato típico, portanto, leva à tipicidade, né, da conduta, obviamente que pouco importa se o agente é primário ou reincidente, o fato é típico tanto para o primário, o fato é típico ou atípico tanto para o primário quanto para o reincidente. Não há razão, segundo a STJ, para fazer essa distinção. Um outro ponto é em relação ao criminoso habitual. Aqui, né, os tribunais têm um consenso dizendo, ó, para criminoso habitual não se aplica o princípio da insignificância, da bagatela. Assim como para os militares também não dá para aplicar o princípio da insignificância, por conta da forma como a carreira do militar é estruturada. Nós sabemos que os militares, né, os agentes das Forças Armadas, das 3 armas, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né, são baseados, segundo a Constituição, na hierarquia e na disciplina. Essa é a estrutura, né, da carreira do militar. E, diante disso, não dá para aplicar insignificância para o militar. E aí, veja, o Kleber Marçom, ele diz o seguinte, que ninguém que se aproveita do cargo ou da função para praticar crimes merece a aplicação do princípio da insignificância. Principalmente, sobretudo, aquele que tem função de garantir a lei e a ordem. É o caso, por exemplo, do juiz, é o caso do promotor. Então, para eles, não daria para dizer que há uma situação, a conduta praticada por ele é insignificante, foi incapaz de causar uma relevante lesão, um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E em relação, né, aos requisitos ligados à condição da vítima, que são requisitos subjetivos, nós temos que analisar a questão da extensão do dano, e tudo vai depender do caso concreto. Nós temos que verificar, né, o patrimônio da vítima e verificar se aquele bem, né, que foi atingido, de fato, né, causou um abalo considerável no patrimônio da vítima. E temos que também analisar o aspecto sentimental do bem. Às vezes o bem ele não tem um valor economicamente considerável, mas tem um valor sentimental. E isso também tem que ser aferido caso a caso. No caso concreto, o juiz vai analisar. Veja, né, nós já falamos que
os requisitos do princípio da insignificância são justamente abertos para que o juiz possa analisar no caso concreto se existe ou não uma situação de insignificância. E aí, nós temos que fazer a distinção entre a insignificância própria, que é a bagatela própria, e da insignificância imprópria, que é a bagatela imprópria. A insignificância própria, bagatela própria, é uma causa supralegal, porque não está na lei, de exclusão de tipicidade. Então, como nós vimos, a insignificância própria exclui a tipicidade. Nesse caso, o agente vai praticar um fato atípico. O agente pratica um fato atípico, porque não está presente a tipicidade material. E, nesse caso, obviamente, não vai se instaurar a persecução penal, não vai haver um processo criminal contra esse agente. É isso, a insignificância própria, a bagatela própria, que nós estudamos até agora, até o momento. Nós temos uma outra espécie de insignificância, que é a imprópria, a bagatela imprópria. A bagatela imprópria é uma causa supralegal, que também não está prevista em lei, só que ela extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade. Então veja que se extingue a punibilidade, ela tem a ver com punibilidade. Então o agente pratica fato típico, ilícito, culpável, né? Ele só não será punível, porque a insignificância imprópria, a bagatela imprópria, exclui a punibilidade. Então, diante de uma situação de bagatela imprópria, vai se instaurar ação penal, então vai ajuizar a ação penal, vai ter processo, só que neste caso, no final, na hora que o juiz proferir a sentença, ele vai dizer que a pena é desnecessária. Então o juiz vai condenar, mas vai dizer que a pena é desnecessária. É o caso, por exemplo, do perdão judicial no homicídio culposo, lá do artigo 121, né? Quando, por exemplo, há um abalo tão grande, né, na pessoa do agente, do sujeito ativo, que aplicar a pena naquela hipótese se torna, né, desnecessário. A pessoa, pela aquela conduta culposa, por aquela negligência, imprudência, por exemplo, acabou, né, aquele descuido fez com que ele sofresse muito mais com as consequências do crime do que a pena. A pena se mostra insignificante e irrelevante em relação já ao que ela sofreu, né, com esse descuido. Então, essa ideia do perdão judicial no homicídio culposo é o caso da mãe que, por exemplo, esquece o bebê, né, no carro, né, todo fechado, num dia de sol, e esse bebê vem a falecer. Veja, o juiz pode aplicar o perdão judicial nesse homicídio culposo. Homicídio culposo que ela não tinha a intenção de matar. E aí veja que tanto a insignificância própria quanto a insignificância imprópria não tem previsão na lei. São criações doutrinárias, advém lá da doutrina alemã. Então, com isso, nós vimos o princípio da insignificância.